Ao longo de sua vida, com certeza você já ouviu falar sobre os anjos caídos. Anjos que desobedeceram, se rebelaram contra o Criador e sofreram um castigo eterno por isso. Quem eram eles? O que fizeram? E qual foi o seu destino? Neste vídeo, vamos explorar a história dos anjos caídos, desde a sua origem até o seu julgamento final. Fique ligado e descubra a verdade sobre esses seres misteriosos e poderosos. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. Os anjos são seres espirituais criados por Deus para o servir e adorar. Eles também têm a missão de proteger, guiar e comunicar a vontade de Deus aos seres humanos. A Bíblia nos diz que existem diferentes tipos e classes de anjos, como serafins, querubins, arcanjos e anjos guardiões. Cada um deles tem um papel especial no plano divino. Mas nem todos os anjos permaneceram fiéis a Deus. Alguns deles se deixaram seduzir pelo orgulho, pela inveja e pela ambição, e decidiram se rebelar contra o seu Criador. Eles queriam ser iguais a Deus e ter o mesmo poder que Ele. Esses anjos se tornaram conhecidos como anjos caídos, ou demônios. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a origem e a natureza dos anjos caídos, mas podemos encontrar algumas pistas em alguns textos. Um deles é o livro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, que diz: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Esse texto é uma profecia contra o rei da Babilônia. Mas muitos estudiosos acreditam que ele também se refere a Satanás, o líder dos anjos caídos. Satanás era um querubim, um dos anjos mais elevados e belos, que se chamava Lúcifer, que significa estrela da manhã ou portador da luz. Ele era o responsável pela música e pelo louvor no céu, mas se corrompeu pelo seu orgulho e quis tomar o lugar de Deus. Por isso, ele foi expulso do céu, junto com os anjos que o seguiram na sua rebelião. Outro texto que nos fala sobre os anjos caídos é o livro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 19, que diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Esse texto também é uma profecia contra o rei de Tiro, mas muitos estudiosos acreditam que ele também se refere a Satanás, descrevendo a sua glória original e a sua queda. Satanás era um querubim ungido, que estava no Éden,
o jardim de Deus, e que tinha uma cobertura de pedras preciosas. Ele era perfeito em sabedoria e formosura, mas se corrompeu pela sua iniquidade e violência, e foi lançado do monte de Deus, e consumido pelo fogo. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esse texto nos mostra que houve uma guerra no céu entre Miguel, o arcanjo, e os seus anjos contra Satanás, o dragão, e os seus anjos. Satanás e os seus anjos foram derrotados e expulsos do céu, e lançados na terra, onde continuam a enganar e a tentar os seres humanos. Mas os anjos caídos não se limitaram a se rebelar contra Deus e a atacar os homens. Eles também se envolveram com as mulheres humanas, gerando uma raça de gigantes, chamados de Nefilins. Isso é relatado no livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4, que diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Esse texto é um dos mais controversos da Bíblia, pois levanta muitas questões sobre a identidade dos filhos de Deus, das filhas dos homens e dos Nefilins. Quem eram esses seres? Como eles se relacionaram? Qual foi o resultado dessa união? Há várias interpretações possíveis para esse texto, mas a mais aceita entre os estudiosos é a de que os filhos de Deus eram anjos caídos, que se apaixonaram pelas filhas dos homens, que eram mulheres humanas, e tiveram relações sexuais com elas, gerando uma descendência híbrida, que eram os Nefilins, que significa caídos ou desertores. Essa interpretação é baseada em vários argumentos, como o termo filhos de Deus é usado em outros lugares da Bíblia para se referir aos anjos, como em Jó 1:6, 2:1 e 38:7. O livro de Enoque, que é um texto apócrifo, mas que é citado na Bíblia em Judas 14 e 15, confirma essa interpretação, dando os nomes dos principais anjos caídos que se envolveram com as mulheres, como Semjaza, Azazel, Araquiel, Samsapil e outros. O livro de Enoque também descreve os Nefilins como gigantes, que tinham 300 côvados de altura e que devoravam os homens e os animais, e que pecavam contra as aves, os répteis e os peixes, e que se devoravam uns aos outros. O livro de Judas, que faz parte do Novo Testamento, também faz referência a esse episódio em Judas 6 e 7, dizendo: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Esse texto nos mostra que os anjos caídos que se relacionaram com as mulheres foram punidos por Deus, sendo presos em trevas e em cadeias eternas até o dia do juízo final. Eles também são comparados aos habitantes de Sodoma e Gomorra, que praticaram a imoralidade sexual e foram destruídos pelo fogo. Mas o que aconteceu com os Nefilins, os filhos dos anjos caídos com as mulheres? A Bíblia nos diz que eles foram exterminados pelo dilúvio, que foi enviado por Deus para limpar a terra da maldade e da violência, que se multiplicaram por causa da influência dos anjos caídos e dos Nefilins. O livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 7, diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Esse texto nos mostra que Deus se arrependeu de ter criado o homem por causa da sua corrupção e depravação, e decidiu destruí-lo junto com todos os seres vivos, exceto Noé e sua família e os animais que entraram na arca. O livro de Gênesis, capítulo 7, versículos 21 e 22 diz: Se expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia no seco, morreu. Esse texto nos mostra que o dilúvio foi um evento catastrófico, que acabou com toda a vida na terra, exceto a que estava na arca. Isso significa que os nefilins também foram mortos pelo dilúvio, e que não sobreviveram a ele. Mas então, como explicar que a Bíblia menciona a existência de nefilins depois do dilúvio, como em Números 13:33 que diz: E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esse texto nos mostra que os espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã encontraram gigantes, descendentes dos nefilins, que os intimidaram e os fizeram duvidar da promessa de Deus. Como isso é possível, se os nefilins foram mortos pelo dilúvio? Há duas possíveis respostas para essa questão. A primeira é que nem todos os nefilins foram mortos pelo dilúvio, mas que alguns deles conseguiram escapar ou se esconder e que depois se multiplicaram e se espalharam por diferentes regiões como Canaã, Bazã e Edom. Esses nefilins eram conhecidos por vários nomes, como Anaquins, Refaíns, Zanzumins, Emins e outros. Eles eram inimigos de Israel e foram combatidos e derrotados por Josué, Davi e outros heróis bíblicos. A segunda é que houve uma segunda rebelião dos anjos caídos depois do dilúvio, e que eles voltaram a se relacionar com as mulheres, gerando novos nefilins. Essa hipótese é baseada no texto de Gênesis 6:4, que diz: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Esse texto parece indicar que houve dois momentos em que os anjos caídos se uniram às mulheres, antes e depois do dilúvio. Isso explicaria a existência de nefilins em diferentes épocas e lugares. Esses anjos caídos também foram julgados e condenados por Deus, como os anteriores. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu recomendo que vocês leiam a Bíblia e o livro de Enoque, que são as nossas fontes principais. Mas lembrem-se de que esses textos devem ser interpretados com cuidado e discernimento, pois há muitas coisas que não sabemos e que só Deus pode revelar. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.